É crise na DC. Poucos meses depois do Henry Cavill voltar como Superman, ele foi tirado do papel e não vai mais interpretar o Superman do DCU, sendo substituído por outro ator. Mas como que isso aconteceu? Será mesmo que a gente vai ter um reboot total? O que vai ser do futuro da DC? Vem comigo que você vai entender tudo agora. Vamos lá! O tempo passou e um novo ano chegou. E o que você fez por você mesmo? Pouca coisa, né? E se eu te disser que você pode mudar a tua vida, melhorar de emprego, de salário, dar uma condição melhor para tua família por apenas R$ 48,42 por mês? Tá brincando comigo, pegadinho? Pois é, muita gente está perdendo a chance de se aprimorar, de melhorar o currículo, ficar mais competitivo no mercado de trabalho porque ainda não fala inglês de verdade, só isso. Então vem cá, dá uma olhadinha no inglês com a gringa. Ela que é norte-americana, casada com um brasileiro e totalmente fluente em inglês e que tem um método que facilita pra caramba a aprendizagem. É muito mais rápido, galera. Você aprende inglês rápido, sem complicação, em qualquer dispositivo, em computador, celular, tablet. E além das aulas gravadas ao vivo, totalmente online, você tem acesso a um grupo exclusivo para tirar suas dúvidas e treinar sempre que você quiser e onde você quiser, né? É muito mais dinâmico e muito mais divertido você aprender inglês de verdade gastando pouco. Para te ajudar, olha isso, vem no link aqui embaixo para começar agora com um valor super promocional limitado. Faz isso por você, clica aqui agora que você só tem a ganhar. Fala, nerds! Eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Realmente, fã da DC não tem um dia de paz, porque quando parecia que a gente estava tudo se normalizando, o filme do Adão Negro fracassa em bilheteria e agora a gente tem essa bomba de que o Henry Cavill ele não vai estar mais interpretando o Superman no DCU. Ele que apareceu na cena pós-crédito do Adão Negro já foi tirado. Deram um cliffhanger gigante para o futuro dele no universo e agora o Henry Cavill anuncia que ele está se despedindo do papel. É isso mesmo, o próprio ator e o James Gunn, que é o novo chefe da DC Studios ao lado do Peter Safran, anunciaram oficialmente essa decisão que pegou todo mundo de surpresa, né? E ficou todo mundo se perguntando, afinal, como que isso aconteceu? Será bom ou ruim para DC essa notícia? Realmente muitos fãs ficaram chocados, eu também fiquei muito surpreso. E agora vem a questão, é um indicativo que faltava para o reboot ser real? Eu quero muito saber a sua opinião a respeito, então já comenta aqui embaixo que eu quero muito saber e já deixa o seu like também, aproveita que você está aí embaixo. Se você está me conhecendo pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, que é muito importante você aqui comigo todos os dias para eu conseguir continuar produzindo conteúdo para vocês sobre DC, sobre Marvel e muito mais. Então muito obrigado para cada um que faz isso, hein? Valeu! Agora a verdade é uma só, o Henry Cavill não vai ser mais o Superman do DCU, ele que saiu da série The Witcher para se dedicar ao Superman a convite do The Rock e agora ele foi deixado de fora para uma nova versão surgir. Então eu fico triste pelo Henry Cavill também, dá pra ver que ele tá triste com essa saída e claro, né, porque é uma sacanagem que fizeram com ele, porque acabaram de chamar ele pra voltar, ele até anunciou isso no Instagram dele, a sua volta num vídeo, o estúdio autorizou ele a postar um vídeo anunciando essa volta dele depois de Adão Negro e agora tudo tá perdido, tudo foi desconsiderado e ele não faz mais parte dos planos. E por mais que eu gostasse dele no papel, o problema era mais os roteiros, né, que davam pra ele, e principalmente toda essa época da versão do Zack Snyder desde 2013, muita gente odiou, muita gente amou, e agora fica a lição também pro Henry Cavill que saiu de um projeto antes de assinar um contrato. Não dá pra fazer isso, mas ele acabou confiando na palavra do The Rock, né, e saindo de The Witcher muito provavelmente por causa do Superman, justamente para ter mais tempo para se dedicar pro personagem, mas ele não se garantiu isso, não garantiu essa volta por contrato. Então a Warner teoricamente não é obrigada a colocar ele em nenhum projeto, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas a maior verdade também é que a DC tem muito azar, porque até Adão Negro ninguém sabia se ele ia voltar ou não. Então, se o The Rock não tivesse conseguido fazer a cena, se eles não deixassem ele fazer, acabaria sendo mais fácil de aceitar essa notícia, né? Eu não sei vocês, mas eu acho que se ele não tivesse aparecido em Adão Negro, automaticamente o hype ia diminuir muito, mas ia ser muito mais fácil para os fãs que já estariam desesperançosos dele voltar ou não no futuro, se a DC anunciasse depois
que ele não faz mais parte dos planos, que ele não vai ser mais o Superman. Já que ele acabou de voltar, criou uma expectativa enorme sobre isso, sobre os futuros filmes, sobre ele liderar de novo a Liga da Justiça como Superman, sobre novos filmes solos, uma trilogia. Ele estava muito animado, o embate com The Rock, mas tudo isso agora não vai mais acontecer. Ah, não! De novo não! Então, triste para Warner também é saber que se ela tivesse impedido dessa vez, então, a aparição do Henry Cavill, já que isso ia acontecer agora, mas talvez eles não imaginassem, né? Seria muito mais fácil, seria muito menor o baque dele não ser o Superman. E sobre isso a gente já vai se aprofundar mais, principalmente sobre o futuro também, mas se liga que o Henry Cavill disse sobre a sua saída do papel. Abre aspas, acabo de me reunir com o James Gunn e Peter Safran e as notícias não são boas, pessoal. Eu, depois de tudo, não retornarei mais como Superman, após ser informado pelo estúdio para divulgar o meu retorno em outubro, antes da contratação dos dois chefes da DC Studios. Essa notícia não é das mais fáceis. A troca de guarda é algo que acontece, eu respeito isso. James e Peter têm um universo a construir, e eu desejo a eles e a todos envolvidos nesse universo boa sorte e a mais feliz das fortunas. Para aqueles que estiveram ao meu lado ao longo dos anos, podemos lamentar um pouco, mas depois devemos lembrar, o Superman ainda está por aí. Tudo que ele representa ainda existe e os exemplos que ele nos dá ainda estão lá. Minha vez de usar a capa já passou, mas o que o Superman representa nunca passará. Tem sido um passeio divertido com todos vocês para o alto e avante. E eu não achei que eles iam se despedir dos atores, eu acho sacanagem com o Henry Cavill, como eu disse, você tirar ele agora, quando ele acabou de voltar, mas ao mesmo tempo, pensando no futuro da DC, eu sempre achei interessante a ideia de um reboot, se não um reboot total, um soft reboot, aproveitando alguns atores, né? Mas agora isso parece cada vez mais incerto. No caso do Henry Cavill, o problema é que ele não tinha contrato assinado, né? Como eu disse também. E como a gente viu, parecia que tudo daria certo mesmo, mas aí Adão Negro foi um flop enorme, inclusive dando muito prejuízo para Warner, diferente do que o The Rock e a equipe dele tenta fazer parecer, que o filme foi um sucesso. Com certeza o ego acabou falando mais alto nesse momento, né? Porque ele não quer admitir que tem um fracasso de bilheteria na carreira. E se eu recusar? Você vai ser despedido. Ótimo. E além de ser um personagem desconhecido, o filme do Adão Negro foi vendido como se apenas a imagem do The Rock fosse levar as pessoas para o cinema. E pode até ter levado várias pessoas, mas não o suficiente, não como eles esperavam. E o grande problema de tudo, para complementar tudo isso, talvez o principal problema realmente, né, é o orçamento exagerado do projeto, sendo inicial em 190 milhões e com as refilmagens passando de 200 milhões, e isso sem contar o marketing, e só porque o The Rock é o protagonista, porque não tem nenhuma outra chance de outro projeto da DC, sendo que esse valor é muito absurdo, seria para um filme do Batman, da Liga da Justiça no máximo, e foi o próprio The Rock que escolheu o diretor, que já tinha trabalhado com ele anteriormente, e também acabou influenciando negativamente na parte criativa do filme, acabou piorando o filme também. Então eu acho que não foi uma boa ideia dar tanto poder pro The Rock lá dentro da Warner, e isso parece que já tá mudando bastante, né? Principalmente com a chegada do James Gunn e do Peter Safran, parece que isso acabou definitivamente. E o ponto que eu disse também é que nunca que esse filme seria 200 milhões ou mais de 200 milhões, né? Sem contar o marketing, que teve 80 milhões de marketing pelo menos, tanto que o Shazam, que não fez tanta grana, tanto que foi lançado em época do Vingadores Ultimato, né? Que burrice tremenda, mas ele só se salvou por causa do orçamento que era um pouco menor, tanto que vai ter o 2, né? Por causa disso. Porque outra coisa que essa foi muito ridícula e ficou muito na cara é que o The Rock e a equipe dele basicamente compraram uma matéria no site americano Deadline, mas aí você lê a matéria e eles não dão nenhum motivo para ter sido um sucesso, eles se focam mais em licenciamento, que não tem nada a ver com bilheteria, porque uma coisa é bilheteria e outra coisa é licenciamento de colecionável, de produtos baseados no filme, isso não se mistura. Então toda vez que falarem com o The Rock que o Adão Negro foi um fracasso, ele vai mostrar essa matéria do Deadline afirmando que não, olha só, não foi um fracasso, olha aqui, a gente conseguiu arrecadar de 50 a 70 milhões de dólares. Isso não tem nenhuma chance de ter acontecido. É simplesmente ridícula essa matéria que tenta afirmar tudo isso sem fundamento e parece que foi escrita pela própria equipe do The Rock. Então, para contextualizar, o Adão Negro foi um fracasso, e ainda mais quando a gente compara com outros filmes ruins do The Rock, como Hobbs e Shaw, que fez 760 milhões, apenas 10
10 milhões a menos que o The Batman, que é um filmaço. Então provavelmente o James Gunn já tinha o interesse de recomeçar esse universo quando ele assumiu recentemente a DC, e agora esse fracasso do Adão Negro só impulsionou isso, né? Então voltando pro Henry Cavill sair do papel, ele diz que ama o personagem e tal, acaba sendo bem triste para a carreira dele, como eu tinha dito, com a importância do Superman, e ele fala no texto que o próprio estúdio que pediu para ele voltar, mas nesse momento o James Gunn e o Peter Safran ainda não tinham assumido como presidentes da DC Studios. Quando eles chegaram, eles acabaram decidindo recomeçar, então foi o pior momento possível pro Henry Cavill voltar. Se ele já soubesse, ele nem tinha aceitado, né? Mas a única coisa que me consola mais é que dessa vez, a partir de agora, eles têm a chance de fazer certo e com o tempo parar com as polêmicas, porque a partir do ano que vem a gente tem os últimos projetos da DC. Aí a partir de 2024 e 2025, muito provavelmente a gente já vai ter esse novo DCU nascendo. Beleza, primeiro temos que... Eu quero Superman! Nascendo com um novo ator, um ator mais jovem pro Superman, é isso mesmo, porque também foi confirmado junto com a saída, né, como todos vocês já devem saber, um reboot do Superman, que está sendo escrito pelo James Gunn. Mas falando agora sobre o reboot do universo, de um modo geral, tipo, o reboot ele tá praticamente confirmado, né, porque pensa comigo, né, se o Henry Cavill, que acabou de voltar, vai sair, o Ben Affleck, que já tinha sido especulado que ele não ia mais fazer o Batman, ele já tá fora também, e a Gal Gadot é a próxima a sair e se despedir da Mulher Maravilha. Porque se vai trocar dois da Trindade, vale mais a pena trocar a Mulher Maravilha também, porque ficaria estranho, não sei vocês, mas pra mim ficaria estranho você trocar o Batman e o Superman e não trocar a Mulher Maravilha. Ainda mais porque ela já interagiu com o Henry Cavill, e o Henry Cavill já interagiu com o Ben Affleck, eles já interagiram entre si. E eu tô com a sensação de que vai ser um reboot total, mas ao mesmo tempo eu fico com a sensação de que a Margot Robbie não vai deixar de ser a Arlequina, por exemplo, já que o James Gunn disse, inclusive, que ela é a melhor atriz que ele já trabalhou, então muito provavelmente ele não vai deixar de aproveitar a Margot Robbie como Arlequina, né? Tanto que ele aproveitou alguns atores lá da versão de 2016, mas a maioria são novos personagens, mas com o reboot ele poderia até fazer uma nova versão do Pistoleiro, que era interpretado pelo Will Smith, por exemplo, que até dizem que ele tinha a intenção de colocar o Idris Elba para fazer o Pistoleiro e não o Sanguinário, mas ele acabou desistindo, mas agora com esse reboot ele pode fazer isso, aproveitar alguns e reescalar outros, o que seria um soft reboot, mas se for pequenas mudanças, dá para considerar mais um reboot total, né? Total. Então ficaria tipo assim, nesse exemplo do Esquadrão Suicida, a Arlequina de 2016 seria uma, e agora a Arlequina de 2021, daquele filme, já estaria nesse novo DCU. Ele pode aproveitar e considerar algumas coisas ou não, tanto que isso funcionaria também se ele quisesse apresentar um novo Coringa, ao invés daquele lá do Jared Leto que quase ninguém gosta, praticamente ninguém gosta, né? Então ele poderia dar essa desculpa, claro que ele não pensou nisso quando ele fez o filme lá em 2021, mas como naquele filme também não tem nenhuma aparição de outros heróis da Liga, ele poderia se aproveitar de alguns deles. Então parece difícil pensar que o James Gunn abriria a mão daquele elenco que ele fez, da Viola Davis como Amanda Waller, por exemplo, que é uma escolha muito boa, e também dos personagens de Pacificador, apesar do Ezra Miller e do Jason Momoa terem aparecido também lá em Pacificador, lá no último episódio, né? Pode parecer confuso, mas pra falar a verdade, eu tô bem de boa se eles fizerem isso, porque eu adoro a Arlequina da Margot Robbie, eu adoro a Amanda Waller da Viola Davis e outros personagens também, então eu acho que seria um pouco desperdício mesmo deixar eles de fora. Assim como a Gal Gadot, mas o problema dela é que ela faz parte da Trindade, então pra mim ficaria bem estranho mudarem o Batman e o Superman e não mudarem a Mulher Maravilha, né? Enfim, mas o lance é que se forem manter alguns atores, poderia até ser parecido com o que aconteceu com o Hugh Jackman como Wolverine nos filmes dos X-Men antigos, porque em determinado momento eles foram fazer meio que um reboot daquele universo, né? Mas eles não conseguiriam substituir o Hugh Jackman, como eles bem sabem, então ele acabou voltando de novo em outros filmes, até quando não deveria, né? Então eles mudaram o Magneto e o Professor X, mas continuaram com o mesmo Wolverine. Então dane-se a explicação, mas a gente gosta desse ator e quer que ele continue fazendo personagem. Isso é tão verdade, tanto que ele vai voltar em Deadpool 3, porque ninguém vê outra pessoa no lugar dele. Mesmo os personagens sendo maior que os atores, é muito difícil a gente desvencilhar a imagem do Hugh Jackman com Wolverine e do Robert Downey Jr., por exemplo, como Homem de Ferro. E o mesmo aconteceu recentemente com o J. Jonah Jameson, do JK
J.K. Simmons, que o J.K. Simmons fazia o personagem lá na trilogia do Tobey Maguire, aquele chefe bem complicado que odiava o Homem-Aranha, o icônico J. Jonah Jameson, e depois ele volta em Homem-Aranha Longe de Casa e principalmente Homem-Aranha Sem Volta para Casa, um ator interpretando uma nova versão do mesmo personagem que ele fez antes. Então eu acho que alguns atores podem continuar ainda, mas a dúvida maior fica sobre o Jason Momoa e a Gal Gadot. O Jason Momoa, que ficou conhecido como Aquaman pelo público, fez 1 bilhão no seu primeiro filme solo para Warner, o que é uma marca impressionante naquele filme do James Wan. Então claro que o estúdio leva isso em consideração também, né? Eu gosto do Momoa também, mas vamos combinar que ele, o Henry Cavill, a Gal e até o Ben Affleck também são atores um pouco mais limitados, né? Eles não são os atores muito bons, eles são carismáticos, mas eles ganham muita grana para participar também. Então a verdade é que com os atores novos, a Warner ia pagar bem menos e ia conseguir manter eles muito mais tempo no papel, fazendo um contrato a longo prazo. E claro que eles iam crescendo ao decorrer do tempo, iam ganhando mais, mas para o início do universo ia ser muito bom. Então faz muito sentido que o James Gunn queira apostar nisso de uma vez por todas. Como eu disse, é a grande chance da DC se mostrar verdadeiramente com o universo consolidado. Então, ele está fazendo planejamento e agora tudo isso tem que encaminhar para o mais certo possível. Inclusive, muitas coisas começam a fazer sentido quando a gente vai conversando sobre esse reboot, porque se liga só, olha como que tudo está amarrado, né? E parece até que algumas pessoas sabem antes da gente, os atores ficam sabendo que eles vão sair, né? Então, alguns indicativos sugerem o que está por vir. E recentemente a Gal Gadot postou uma foto dela como Mulher Maravilha agradecendo pelos anos que ela tá no papel. Então, ou ela não sabia e acabou postando por ser aniversário do filme, ou ela já sabia e estava tentando garantir o papel dela, né? Porque ela já sabia que a Patty Jenkins estava fora. E um grande risco que o James Gunn e o Peter Safran devem ter pensado é da expectativa e da reação dos fãs em relação a essas saídas de atores que estão há mais de 10 anos nos personagens, né? Não é fácil de receber essas notícias, mas eles foram até que corajosos de fazer essa notícia do Superman, né? Mas eles devem estar esperando para anunciar a decisão da Mulher Maravilha, do Aquaman e tudo mais, ainda mais o Aquaman, que também tem filme ano que vem. E além disso, tem também a questão do novo elenco que eles escolherem, porque se eles tiram todo mundo, o novo elenco vai acabar dando muita polêmica também. Mas eu acho que, além disso, a chave de tudo, que podem ser atores desconhecidos, principalmente, é você escolher um ator bem parecido com o personagem e que atue bem. Eu acho que se você une essas duas coisas, não tem como muito os fãs reclamarem, né? Então, para isso, se eu fosse o James Gunn, eu faria audições com milhares de atores para escolher o novo Superman, a nova Mulher Maravilha, o novo Batman, que nem a Marvel e a Sony fizeram para escolher o novo Homem-Aranha, porque já tinham tido 2 Homens-Aranha e eles conseguiram achar o Tom Holland e fazer ele cair nas graças do público e ele ser bem aceito, tanto que tem os problemas de roteiro nos filmes dele, mas em geral o pessoal gosta da escolha dele, acha ele uma escolha boa pro papel. E outra coisa, né? Assim como o Tom Holland fez teste com o Robert Downey Jr. para ver se os dois tinham química em cena, se for escolher um novo Superman, um novo Batman, Mulher Maravilha, que eles façam isso tudo ao mesmo tempo, né? Eles coloquem eles para atuar juntos e ver se combina. Para mim, essa é a fórmula do sucesso para eles conseguirem chegar nos nomes e acertar nas escolhas, convencer os fãs e, claro, também chega de escolhas polêmicas como o Ezra Miller e tudo mais, que dá muito problema para Warner. E ele que só não tá fora ainda porque ele ainda tem o filme do Flash em 2023 para promover, né? A verdade, pessoal, é que faz muito sentido a DC querer fazer um reboot, porque eu acho que o James Gunn acabou pensando o que a maioria dos fãs pensaram também, que ficaria estranho o Henry Cavill continuar e o Batman do Ben Affleck não, a Gal Gadot continuar como Mulher Maravilha e o Ben Affleck não, o Henry Cavill não. Então eu acho que é a melhor opção mesmo, a grande chance depois de 10 anos de universo, principalmente isso deve ter mexido com eles para levar em consideração, é todo esse background que a gente tem desse universo, todas essas amarras narrativas que complicam na hora de você fazer uma história mais livre do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha. Então, um novo universo totalmente zerado, com novos atores, eu acho que dá uma nova perspectiva e o pessoal realmente vai começar a se animar de novo com a DC e criar um hype maior. Porque se eles tiraram o Henry Cavill, a minha aposta é que a Gal Gadot vai embora também, tá fora da DC, o Ben Affleck também fora da DC, o Jason Momoa, até porque só por ser o mesmo ator já ia ficar com aquela imagem de ser o mesmo personagem do Zack Snyder. Então eles têm um grande problema aí, eu fico triste de certa forma,
mas eu tô torcendo para esse plano de 10 anos dar muito certo. Eu acho que vai dar, eu tô acreditando nisso, porque para mim, como eu disse, sempre vou dizer, é a melhor chance que eles já tiveram. E lembrando que os personagens sempre são maiores que os atores, né? O que vocês acham? Vocês concordam, discordam? Vocês queriam que o Henry Cavill continuasse? E a Gal Gadot, ela merecia continuar como Mulher Maravilha? Ou não é mais uma boa ideia? Já tá fora também? Vocês apoiam um reboot total ou um soft reboot? Comenta aqui embaixo tudo o que você pensa. E se você é fã da DC, já deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, que é muito importante pra mim. Ativa o sininho aqui pra você não perder nenhum vídeo e não vai embora ainda. Eu tenho esses 2 vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, sempre com novidades da DC, da Marvel, de filmes, quadrinhos, séries, animes e muito mais aqui pra você. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Até mais!